Quando olhamos para as coisas que acontecem na nossa vida, elas muitas vezes parecem não ter sentido algum. Ou pior, parece que o mal sempre está prevalecendo. Vemos índices de criminalidade aumentando, vemos a moralidade se perdendo e valores que outrora eram absolutos sendo relativizados. Ainda que encontremos breves momentos de alegria, a frustração, a dor e o sofrimento nos perseguem como nossas sombras acompanham cada passo que damos. Parece que falta ordem para a vida, parece que falta métrica. Parece um bordado ao avesso. Na terceira temporada de Demolidor, acompanhamos Matt Murdock se restabelecer depois de graves ferimentos. Mesmo sendo cego, ele conseguia usar sua audição para lutar contra bandidos e defender a sociedade contra criminosos. Mas já nos episódios iniciais da temporada, que segue os acontecimentos dos defensores, vemos que a sua audição foi afetada pelas feridas. Matt entendia que a sua atuação como vigilante demolidor era uma forma de Deus usá-lo para trazer justiça, onde a justiça dos homens não alcançava. Porém, agora ele está totalmente incapaz de se locomover livremente e se vê cheio de dúvidas, abandonado por Deus, se questionando se realmente foi o Senhor ou não que o chamou, ou se tudo não passava de uma vontade pessoal que agora se viu frustrada. Diante desta situação, ele não pode mais agir como justiceiro. Ele é simplesmente alguém que tem que depender da ajuda dos outros para se locomover. Seus planos são frustrados. Parece que Deus estava cego para ele. De outro lado, Wilson Fisk, o rei do crime, que fora preso na primeira temporada, é agredido na prisão e faz um trato de entregar nomes da lista negra do crime em troca de ficar em prisão domiciliar, em uma cobertura do prédio mais caro da cidade. Isso gerou algum alvoroço na população que gritava e fazia protestos para que ele voltasse à cadeia. Criminosos estavam sendo presos e aparentemente o crime estava diminuindo, mas com pouco tempo a gente descobre que tudo não passava de um grande plano de Fisk para que ele saísse da prisão e organizasse tudo. A facada que ele arranjou o pretexto para sair da prisão, e até mesmo a recusa do plano de saúde por atender a cunhada do detetive Nadim para que este se endividasse, era completamente orquestrado pelo rei do crime. Quanto mais a série se desenrola, mais vemos quão grande era e quão intrincado era o plano de Wilson Fisk para voltar a ser o rei do crime. Agindo de forma manipulativa, ele tinha várias pessoas em suas mãos e podia agir como quisesse. Aos poucos, o mal ia se alastrando e ganhando forma como uma força manipuladora coordenando o mundo. Enquanto os planos de Deus pareciam falhar com Matt Murdock, os planos do rei do mal iam de vento em popa. O espectador, então, é levado a torcer para que Matt se recupere logo, o que eventualmente acontece, para que Fisk caia. Porém, parece que Fisk vai ganhando ainda mais poder. E Matt, que antes agia motivado por um propósito divino, agora anda pela própria força de querer fazer justiça. Sentindo-se abandonado por Deus, Matt age solo, como aquele que traz justiça por si só. Matt Murdock age como todos nós, depois de uma grande frustração, depois de uma perda dolorosa, de uma situação em que perdemos a esperança que tínhamos em Deus, onde passamos a agir por conta própria, de acordo com nossa própria vontade, fazendo aquilo que achamos correto ou aquilo que simplesmente queremos. É até esse um dos motivos pelos quais as pessoas abandonam a igreja. Você tinha uma vida de fé, mas depois de uma frustração ou sofrimento, se sentiu abandonado pelo divino e decidiu seguir seus próprios caminhos. Talvez você seja essa pessoa. Havia um homem na terra de Uz. Ele rezava todos os dias ao amanhecer com os joelhos no chão e o rosto na terra. De todos os soldados de Deus, Jó era o mais leal. Deus matou todos os seus 10 filhos a sangue frio. Arrasou cada centímetro da terra de Jó, flagelou seu corpo até que sua pele estivesse coberta de feridas. Deus lançou miséria e sofrimento sobre a vida de seu servo mais perfeito. Mesmo assim, Jó não praguejou. Sabe o que eu percebi? Que Jó era um covarde. E eu era assim também, irmã. Mas esse sentimento de abandono vem porque, como seres limitados, nós nunca vemos o plano geral de Deus. Toda a nossa perspectiva é limitada porque somos criaturas inseridas na criação. Somos partes da obra e não o autor dela. Por causa disso, e também por causa do pecado que deturpa a nossa já limitada percepção das coisas, somos inclinados a ouvir o jazz divino como uma desarticulação musical. Diante da nossa má compreensão artística daquilo que é produzido pelo divino, podemos ter vontade de compor a nossa própria peça teatral. Queremos organizar o palco, as falas, os astros, as entradas e os desfechos. Queremos ter o controle total da nossa vida simplesmente porque não entendemos o plano geral do autor divino. Quando olhamos para o Demolidor, algo nos diz que a história se reverterá, que Matt vai ganhar no final e que Fisk vai perder. Mas quando cada episódio acaba e estamos vivendo a nossa própria história, também escrita por um roteirista, quando temos que encarar a vida, a realidade não parece ser a mesma do seriado. O mal parece sempre estar vencendo e a justiça parece estar sempre banhada em sangue inocente. Podemos passar a alimentar
alimentar uma fé escapista que visa negar a razão e a realidade para nos apegarmos a algo intangível que nos desligue do sofrimento. Ou buscamos, por nossas próprias forças, traçar nossa vida e controlar o que está ao nosso redor, da forma como imaginamos que tudo deveria ser. Passamos a agir por conta própria, porque afinal, se Deus é capaz de me frustrar, eu prefiro viver pelas frustrações que eu mesmo construí. Eu quero ser o responsável pelo meu destino e as minhas ações. E o que eu colher disso, aceitarei, porque fui eu que plantei. Deus me abandonou, então viverei como um abandonado. Mas isso é estupidez, é cegueira, é uma busca cientificista de querer ter respostas pra tudo, é mero racionalismo. No desenrolar da série, de fato, vemos Fisk perder e Matt ter a vitória, até mesmo contra os próprios impulsos. Matt não venceu simplesmente porque superou Fisk. Matt venceu porque ele não se tornou como Fisk. Ele venceu Wilson Fisk por meio da justiça que Fisk manipulava ao seu redor. É a lição que é resumida em um dos diálogos finais da temporada, onde Matt deixa claro que agora ele entende os planos do tapeceiro. O plano de Deus é como uma linda tapeçaria. E a tragédia de ser humano é que só conseguimos vê-lo por trás. Com todos os fios esfarrapados e as cores turvas. E que só temos um lampejo da verdadeira beleza que seria revelada caso pudéssemos ver todo o padrão do outro lado. Como Deus vê. A vida é uma obra de tapeçaria. Erramos ao interpretá-la porque estamos vendo-a pelo avesso. Não estamos e nem podemos contemplar a obra toda. É quando vemos a tapeçaria pelo lado certo, pelo lado de Deus, é que teremos a visão correta da obra. Tapeceiro, grande artista, vai fazendo seu trabalho, incansável, paciente no céu tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo, trança voltas, mil desvios sem perder o fim. Estamos vendo o sofrimento como um fim em si mesmo, e não como motivo para se gloriar, como dizia Paulo em Romanos 5, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Temos a tendência de interpretar o silêncio de Deus como um abandono, e o sofrimento como a sua inexistência. Olhamos as linhas frias da tapeçaria como sombras que nunca passarão. Sentimos as pontadas das agulhas como uma dor sem propósito, quando na verdade é justamente o contrário. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. Como disse C.S. Lewis, o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Na surdez do mundo, Deus usa o sofrimento para dizer: venham a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Hoje, Satanás, como o rei do crime, está pervertendo a justiça, escravizando pessoas, deturpando o bem e perpetuando o mal. Parece que ele será vitorioso, parece que ele é intocável, parece que a justiça perderá e que Deus é cego. Mas não esqueçamos, o final de Apocalipse termina com um amém e com o rei do crime preso eternamente no lago de fogo. A tapeçaria ainda está sendo tecida. O tapeceiro não acabou a sua obra. Nós ainda estamos vendo de baixo. Haverá muitos dias de alvorada e muitas noites frias. Haverá ainda muitas lágrimas semeadas, mas haverá alegrias a serem cegadas. O tapeceiro ainda está para dar o ponto final em sua arte. E por fim, veremos a tapeçaria por completo. Veremos que nossos sofrimentos nos aperfeiçoaram e nos tornaram mais semelhantes ao servo sofredor. Enfim, seremos consolados. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Veremos a glória da tapeçaria em toda a sua beleza e resplendor. Glorificaremos a Deus, e o fim será apenas o começo daquilo que será por toda a eternidade. E tudo
enfim, vai fazer sentido pra gente. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro